Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Wallace Elias e você está assistindo a mais uma videoaula aqui no meu canal, onde nós estamos fazendo uma breve revisão de cálculo 1, direcionado para a disciplina de funções de várias variáveis. E na videoaula de hoje, eu quero conversar com vocês sobre integrais. Na nossa última videoaula, apresentamos o assunto de derivadas. Caso você não tenha assistido ainda, eu vou colocar o link aqui em cima para que você possa assistir antes de iniciar esse conteúdo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações e assim você sempre vai receber em primeira mão todos os avisos de novos vídeos aqui do canal, certo? Então vamos lá conferir? Bem, hoje a gente vai falar sobre integrais. E quando a gente fala de integrais, a gente precisa entender o seguinte: existem dois problemas fundamentais dentro do cálculo diferencial. O primeiro é o problema de determinar a inclinação de uma reta tangente à curva em um ponto dado, que é quando você calcula a derivada de uma função. O segundo problema consiste em determinar a área que está situada abaixo da curva gerada pela função propriamente dito. Então, para a gente poder compreender melhor o que é integral, vamos falar sobre o conceito de área. Então, no cálculo, a integral de uma função ela foi criada originalmente para que você pudesse determinar a área sobre a curva de uma função no plano cartesiano. E, diferentemente da noção de derivação, existem várias definições para as integrais. Todas elas têm como objetivo resolver alguns problemas conceituais que estão, de certa forma, relacionados a limites, continuidades e existências de certos processos utilizados na sua definição. Diante disso, calcular a integral de uma função é chamado por um processo de integração. E a integral indefinida também é conhecida como antiderivada ou primitivo. Mas não se preocupe, que todos esses termos virão a surgir aqui na nossa videoaula de hoje e você vai compreender um pouco mais. Mas o que de fato é a integral em si? O que você está fazendo ao resolver uma integral? Então vamos tomar a liberdade de puxar aqui a definição de integral. Então, seja f de x uma função contínua definida no intervalo i, a integral definida desta função ela é representada utilizando o símbolo a integral de a até b de f de x dx e definida como o símbolo da integral é dado por essa notaçãozinha aqui. Ó. E aqui você está colocando a até b, então esse é o limite inferior e esse é o que a gente chama de limite superior. Esse termo que aparece aqui dentro é o que a gente chama de integrando. E aqui é a sua variável de integração. No caso, aqui a nossa variável de integração é o x. E a integral nada mais é do que uma soma de infinitos termos. Uma maneira de você visualizar o que é a integral é usando os gráficos da função. Então, quando você tem uma função f de x e representa essa função no plano cartesiano, ou seja, quando você gera o gráfico dessa função, e você escolhe dois pontos A e B no eixo x, veja que ao fazer isso você está delimitando uma certa área. E quando você quer calcular essa área, você vai estar resolvendo uma integral. E resolver essa integral, como eu já mostrei para vocês, é você fazer uma soma de infinitos termos. Então, para que você visualize o que eu estou falando, uma maneira de você ver isso é a integral sendo calculada numericamente. Observem que na animação eu tenho uma função f de x e eu estou, ao passar do tempo, aumentando o número de termos do meu somatório. Então, à medida que eu vou aumentando esses números, esse n, né, ou seja, quantos termos no meu somatório eu estou pegando, quantas áreas desses retângulos eu estou pegando, eu vou cada vez mais me aproximando ao valor exato da integral. Há termos sendo somados, 470 termos,
até o ponto que eu chego exato no valor. Então, basicamente, o que você está fazendo ao resolver uma integral é somar infinitos termos. E aqui o máximo de termos que eu pego nessa apresentação foram 500 termos. Tudo bem? Agora, você precisa resolver essa integral sempre somando? Não, porque existem algumas propriedades que a gente vai aprender para que facilite a nossa vida. E, novamente, resolver uma integral nada mais é do que uma nova operação matemática. Então, você precisa aprender algumas propriedades para saber como utilizar e depois a gente vai, de fato, aprender como calcular. A primeira propriedade ela diz o seguinte: se a função f de x ela é integrável, ou seja, se eu posso integrar essa função em um certo intervalo fechado, né, então a até b, e se k é uma constante real qualquer, então a integral da multiplicação da constante com a função é igual à constante multiplicada pela integral da função. Em outras palavras, é que você está pegando essa integral, essa constante, e tirando da integral. Tudo bem? A segunda propriedade ela diz respeito ao seguinte: se as funções f e g de x são integráveis nesse intervalo, então a soma e a subtração também serão integráveis no mesmo intervalo. É como que acontece na derivação. A soma das a derivada da soma é a soma das derivadas. A integral da soma é a soma das integrais. Outra propriedade importante, ela diz respeito ao seguinte: se você particionar o seu intervalo, né, ou seja, se você tiver 3 pontos no seu eixo x e a função f de x for integrável nesses intervalos, o que você vai ter é o seguinte, que a integral de f de x de A até B, ou seja, quando eu calculo desse ponto até esse, vai ser igual à integral de A até C. Então, eu estou calculando primeiro essa integral e somar com essa outra integral. Então, esse primeiro termo é daqui e esse segundo termo é daqui. Você está particionando o seu intervalo de integração. A quarta propriedade diz o seguinte: se a função f de x é integrável e se o f de x é positivo, estritamente positivo para todo x, então a sua integral sempre vai ser positiva. Ou seja, se essa função nunca assume valores negativos, ou seja, ela é sempre positiva, o resultado da integral também tem que ser um número positivo. A quinta propriedade diz o seguinte: se as funções f de x e g de x são integráveis nesse intervalo de tempo, nesse intervalo de A até B, e se a função f de x é maior ou igual à função de g de x para todo o intervalo, então a integral da função f ela tem que ser obrigatoriamente maior ou igual que a integral da função g de x. A sexta propriedade ela diz o seguinte: se a função f de x é uma função integrável em um intervalo a e b, então o módulo da função f ela também é integrável e, além disso, o módulo da integral é menor ou igual que a integral do módulo, né? Todas essas propriedades elas são de muita utilidade para que você entenda que a operação de integração é uma operação matemática muito bem fundamentada, muito bem construída. E aqui a gente não tem o objetivo de novo, substituir um curso de cálculo 1. Muito pelo contrário. Aqui eu estou assumindo que você já fez o cálculo 1 e que você tem noção das coisas que eu estou falando. Então é só um aparato que eu estou trazendo para que a gente possa adentrar na propriamente dito da operação de integração. Para a gente falar de integrais, a gente também precisa entender o que é uma função primitiva. Então, quando a gente estuda derivadas, o que a gente tinha era uma função e o que a gente obteve a partir dela foi uma outra função que a gente chamava ela de derivada de f. Agora a gente faz o caminho inverso. Como assim? A gente vai ter uma derivada de uma função e a gente quer encontrar a função original, que a gente chama de primitiva. E aqui você deve observar que é importante, então, a gente conhecer muito bem as regras de derivação e as derivadas de várias funções elementares para que eu possa encontrar as primitivas. Por que isso? Por exemplo, na tabela a seguir, eu trago para vocês alguns exemplos de primitivas e de funções derivadas. Então veja que
A função x elevado à quarta, ela tem como primitiva a função x elevado a 5 sobre 5 mais uma constante. Por quê? Quando eu derivar essa primitiva, obrigatoriamente eu encontro o x à quarta. Então, se você tiver na dúvida, pegue a primitiva x à quinta sobre 5 mais uma constante e calcule a derivada dela. A derivada da soma é a soma da derivada. Então, aqui vai ficar x à quinta sobre 5 mais a derivada da constante. Esse cara é zero. E a derivada dessa potência, olha, cai o 5, vai ficar 5x elevado a 5 menos 1 sobre 5, simplificando, x à quarta. Como era de se esperar, todas as funções que aparecem à esquerda na nossa tabela são as primitivas das funções derivadas aqui. Então, toda vez que você quer resolver uma integral, essencialmente, essa vai ser sempre a pergunta. Qual é a primitiva da função que eu estou integrando? Então, isso é a base para que você possa resolver a integral. Reforço, resolver uma integral consiste em sempre determinar a primitiva de uma função. Se você chegou até esse momento e ainda tem alguma dúvida, pause o vídeo, volte, assista novamente, para que você não fique com dúvida alguma. E lembre-se, você tem o material que eu disponibilizei para auxiliar nos seus estudos. Não esquece de colocar no comentário o que você tem achado da aula até agora. Se você compreendeu, se está fazendo sentido, tudo bem? É muito importante esse feedback de vocês para que eu possa continuar sempre trazendo aulas cada vez melhores. E entendido o conceito de primitiva, agora a gente pode entrar no teorema fundamental do cálculo. O teorema fundamental do cálculo ele vai permitir que a gente calcule a integral de uma função utilizando a sua primitiva e, por isso, ele é a chave para calcularmos integrais. Se você entende o que é primitiva e se você entende o teorema fundamental do cálculo, você já está a passos bem largos para poder compreender o processo de integração. Então, basicamente, o que ele diz é o seguinte: quando você conhece a primitiva de uma função f de x integrável no intervalo fechado de a até b, você consegue determinar o valor exato da integral. Como assim? Bem, vamos trazer a definição. Então, a definição do teorema fundamental do cálculo, ele diz que se a função f de x ela é integrável no intervalo fechado de a até b, e se o f grande é a primitiva da função f nesse intervalo, então, quando eu calcular a integral de f de x dx no intervalo de a até b, isso vai ser igual aos valores da primitiva calculado no limite superior menos o limite inferior. E é muito comum a gente utilizar uma notação desse tipo aqui, ó, f de x, né, sendo a primitiva, de b até a, para representar essa diferença de valor. Essencialmente, isso daqui é o teorema fundamental do cálculo. Agora que você tem o teorema fundamental do cálculo em mente, você vai conseguir resolver essa integral. Então vamos lá comigo. Eu quero encontrar a integral de x dx calculada no intervalo de 0 até 2. Então vamos primeiro escrever a nossa integral. De 0 até 2, x dx. O x aqui, pessoal, ele é o nosso integrando. O dx aqui é a nossa variável. O 2 é o limite superior e o 0 é o limite inferior. Então você olha para dentro da integral e pergunta qual é a função cuja a derivada dela é igual a x. Quem é esse cara que eu coloco aqui dentro? Bem, você pode pensar o seguinte: com certeza eu posso pensar numa função x², porque a derivada de x² é 2x. Mas veja que o resultado de x² é 2x e não x. Então, para que eu consiga encontrar o valor exato, eu tenho que pegar essa função e dividir por 2. E aí sim, quando eu resolver essa derivada, eu vou achar que o resultado é x. Em outras palavras, a integral de x dx é igual a
x² sobre 2. Mas se você usar o teorema fundamental do cálculo, você tem que calcular isso no limite superior e no limite inferior. Então isso vai ser igual a 2² sobre 2 menos 0² sobre 2. A primitiva calculada no limite superior menos a primitiva calculada no limite inferior. E aí, resolvendo essa conta, você acha que essa integral vale 2. Escreve aí no comentário se você conseguiu resolver essa integral e se você ficou com alguma dúvida. Vamos ver agora a integral indefinida, porque até então a gente resolveu uma integral definida. Como a gente já disse anteriormente, a derivada é um dos conceitos mais importantes do cálculo. O outro conceito também importante é o de integral. Existe uma relação entre as duas ideias, e para que a gente possa verificar essa relação entre esses dois assuntos, é preciso que a gente apresente a integral indefinida. E o que a gente entende como sendo a integral indefinida? Se a função f de x é integrável, e se o f de x é uma função primitiva dessa função no intervalo, então aqui não tem esses dois elementos. Então, a integral indefinida de f de x dx é a primitiva mais uma constante. Então aqui a gente chama esse resultado da integral acima de integral indefinida de f de x. E como que eu posso verificar que esse meu resultado foi calculado corretamente? Basta eu derivar o meu resultado. E se a derivada que eu encontro for exatamente igual ao meu integrando, então a sua primitiva está correta. Em outras palavras, se você pegar o f de x mais a constante e derivar, você obrigatoriamente deverá encontrar o integrando da integral. Caso dê alguma coisa errada, provavelmente no seu processo de integração, você fez algum equívoco, cometeu algum deslize, e aí você tem que refazer a sua conta. Tudo bem? A integral indefinida ela tem algumas propriedades. Dentre elas, é a mesma questão da integral definida, né? Então a constante multiplicada pela função, posso tirar a constante da integral. E a integral da soma é a soma das integrais. Assim como acontecia nas derivadas, as integrais elas têm alguns resultados imediatos. E aqui eu trago para vocês. Então, todas as vezes que você se deparar com alguma dessas integrais, basta você substituir o resultado que está aí. Então, a integral de dx é x mais a constante. A integral de x elevado a n dx é n mais 1 sobre n mais 1. E assim sucessivamente. Como são várias integrais, eu deixo para que você pause o vídeo, faça suas anotações, porque senão vai ficar muito extenso eu falando cada uma delas. Aqui eu tenho mais uma outra coleção de integrais que também possam vir a aparecer para vocês. Eu disponibilizei lá no site da nossa turma uma tabela com várias integrais de diversas formas. E se por acaso você que está assistindo esse vídeo não é um aluno matriculado na minha disciplina, coloque nos comentários aí, entre, para que eu possa mandar para você também todo esse material complementar. Tudo bem? Agora que a gente sabe como resolver, bem, agora que a gente conhece algumas propriedades, a gente pode resolver essa integral indefinida. Então eu quero resolver a integral de 7x mais secante ao quadrado de x dx. Então, novamente, a integral da soma é a soma das integrais. Então aqui vai ficar 7x dx mais a integral de secante ao quadrado de x dx. Isso vai ser igual, aqui eu tenho uma constante, eu posso tirar da integral, então vai ficar x dx mais a integral de secante ao quadrado de x dx. É importante que enquanto você está resolvendo a integral, você sempre carregue esse símbolo, tá? Porque você está indicando que você está resolvendo uma integral. Agora chegou o momento de resolver, então aqui é 7 multiplicado. Bem, essa integral aqui eu tenho que de novo pensar. Qual é a função cuja primeira derivada é x? Nesse caso, x² sobre 2. Mais, qual é a função cuja derivada é secante ao quadrado de x? Bem, nesse caso é a tangente de x. Tudo bem? E tudo isso mais uma constante.
Porque no caso da integral indefinida, é sempre importante que você coloque a constante. Então, integral indefinida sempre coloca constante. Bem, só que nem tudo são flores, porque quando a gente estuda o cálculo integral, em alguns momentos, algumas das integrais que vão aparecer, e são várias integrais, elas não são tão simples de serem solucionadas simplesmente pegando a tabela. Então, para você contornar esse problema, a gente utiliza, é necessário que a gente faça uso de métodos ou técnicas de integração. Então, veja que a gente definiu o que é integral, a gente deu uma interpretação para ela, é a área sobre a curva da função, e a gente viu algumas propriedades. E aí existem algumas integrais que são de imediato, basta você olhar na tabela e pronto. Entretanto, existem uma infinidade de integrais, a gente vai aprender isso. Essas integrais não podem ser resolvidas utilizando pura e simplesmente a tabela. Então, estes procedimentos são utilizados para encontrar as primitivas de funções. Algumas dessas técnicas mais conhecidas são a integral por substituição, a integração por substituição, a integração por substituições trigonométricas, a integração por partes e muitas outras, por exemplo, como frações parciais, enfim. Aqui eu vou destacar apenas essas três, porque senão o nosso vídeo ia ficar muito longo. O primeiro método que eu venho trazer para vocês é a integração por substituição. Nesse caso, para a gente poder falar da integração por substituição, a gente precisa considerar uma integral desse tipo. Eu tenho uma função composta, então o f de g de x, multiplicado pela derivada do g ali dentro. Como que a gente faz? O que essa técnica consiste? Bem, a técnica da integração por substituição, ela consiste em eu realizar uma mudança de variável dentro da integral, de modo que eu faço a escolha que a nova variável, que eu vou chamar de u, seja a minha função g de x. E a derivada dessa nova variável vai ser a própria derivada da função g multiplicada por x. E assim eu consigo reescrever aquela função composta numa nova integral em termos da minha nova variável. Para poder simplificar o que eu estou falando, nós vamos resolver esse exemplo. Então eu quero encontrar o valor da seguinte integral. Eu quero encontrar a integral indefinida de 2x sobre x² mais 5. Então aqui a gente tem 2x sobre x² mais 5 dx. Observem que aqui embaixo eu tenho uma função e aqui eu tenho outra função. Então, eu vou dizer que a minha função composta, a f de g de x, ela é a função 1 sobre x² mais 5. E a minha função g de x é o x², porque a derivada dele é o 2x. Então, veja que esse cara aqui está fazendo o papel da derivada do g. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou fazer uma mudança de variável. Quem vai ser a minha mudança de variável? Vai ser exatamente isso daqui. Eu vou falar que a minha nova variável u vai ser o x². Portanto, o du vai ser igual a 2x dx. E aí a minha integral vai ficar bem mais simples de se resolver. Olha só o que acontece. Ela vai ficar uma integral de 1 sobre, aonde tiver o x², eu vou colocar u. Então vai ficar u mais 5 multiplicado por 2x dx. Estava aqui, mas 2x dx é quem? É o próprio du. Então agora eu posso colocar dentro de um dos resultados da tabela. E isso vai ser o log natural de u mais 5 mais uma constante. Ou, se você quiser voltar para a variável antiga, vai ficar x² mais 5 mais uma constante. Veja que se você derivar esse resultado, você vai encontrar exatamente o integrando. Tudo bem? Caso tenha ficado alguma dúvida, pause o vídeo, retorne, assista novamente e não esqueça de colocar aí nos comentários o que você achou. O segundo método de resolver integrais é um método chamado de integração por substituição trigonométrica. As substituições trigonométricas são muito úteis, quando você quer resolver integrais que contêm expressões desse tipo. Raiz quadrada de a² mais x², ou a² menos x², ou x² menos a².
todas as vezes que você estiver resolvendo uma integral e ela aparecer algum desses três termos, você já vai ligar o alerta e vai falar, aqui eu vou resolver por integração a substituição trigonométrica. Não tem jeito. Bateu o olho na sua função do integrando, tem esse carinha? Substituição trigonométrica. E para lembrar vocês, para que fique mais fácil, vocês terem onde procurar, aqui eu coloquei um exemplo. Então, todas as vezes que aparecer alguma dessas expressões, você vai já usar como truque essa substituição. Então, por exemplo, se lá na sua função tem a² menos x², já chama o x de a seno de u. Porque aí, a sua função ela vai ficar muito mais simples. A mesma coisa para as outras duas. Para que vocês possam ver, aqui a gente tem, vamos resolver essa integral. Então, vamos determinar o valor da seguinte integral. A integral de 16 menos x², né, dentro da raiz dx. Então, aqui a minha expressão ela aparece uma coisa assim, 16 menos x², que nada mais é do que 4² menos x². E, por favor, não cometam o erro de vir aqui e cortar isso e falar que é 4 menos x. Pelo amor de Deus, não façam isso, tá? Não tem como você fazer isso. Então, se você fez isso, coloca aí no comentário para me saber e aí eu vou poder te ajudar melhor. Mas você nunca deve fazer isso. Então, vamos reescrever novamente. Então, aqui vai ficar 4² menos x². Beleza. Então, agora eu vou fazer a substituição. Nós vamos chamar o x de 4 seno de u. Por quê? Quando eu fizer isso, olha só como vai ficar a minha integral. Vou até usar de outra cor. Vou chamar de cor verde, para vocês identificarem que eu já troquei a variável. Vai ficar raiz quadrada, 4 menos. No lugar de x, eu vou colocar, olha, 4 seno de u ao quadrado. E aqui está o quadrado também. Então, vai ficar 4² menos 4² seno ao quadrado de u, tudo dentro da raiz. E isso vai ficar essencialmente 4... Pela tabelinha que eu mostrei lá para vocês, isso vai ficar essencialmente 2 cosseno de u. Se você ficou na dúvida, pause, volte só um pouquinho para que você possa olhar lá na planilha que eu mostrei, na tabela que eu mostrei para vocês, o resultado como fica. Agora que eu tenho essa expressão, eu posso resolver a integral. Então, essa minha integral, raiz de 16 menos x² dx, ela vai ficar como sendo 2 cosseno de u, e esse meu dx, ele vai virar 4 cosseno de u du. E isso tudo, então aqui está na integral, né? Então isso tudo vai ser a integral de 8 cosseno ao quadrado de u du. E aí você vai usar a tabela para poder resolver. Coloque no comentário quanto foi o resultado da sua integral. Tudo bem? E, por fim, talvez uma das técnicas muito utilizadas e que sempre acaba trazendo uma dificuldade para os alunos é a integração por partes. Essa técnica de integração por partes ela é uma consequência da regra do produto das derivadas. De novo, eu não vou aqui demonstrar. E ela basicamente diz o seguinte: se você tiver uma integral do tipo u dv, essa integral ela vai ser igual à integral de u com v menos a integral de v du. Aqui é um du, não um dx. E para integrais definidas, a técnica de integração por partes ela é escrita também dessa maneira. Você vai ter que calcular nos limites de integração. Qual é o segredo para se utilizar integrações por partes? É fazer a escolha correta de u e v. Então, aqui a nossa integral é uma integral do tipo x ln de x dx. Então, você tem que sempre escolher de modo que simplifique a sua vida. Então, por exemplo, eu vou chamar esse cara aqui de u e esse todo aqui de dv. Então, veja que a minha integral u é o x e o meu dv é o ln de x dx. Então, nesse caso, quem vai ser o meu du? O meu du vai ser essencialmente o dx. Só que o meu v, olha só, é um problema, porque a gente não sabe qual é a função cuja derivada é esse. Então, esse caminho aqui ele é um péssimo caminho para a gente escolher. Você normalmente pode achar que é mais simples.
Mas se eu fizer o contrário, então vamos de novo escrever nossa função x ln de x dx. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar essa daqui de u e esses dois termos aqui eu vou chamar de dv. Então, o meu u é o ln de x, logo o meu du vai ser 1 sobre x dx, porque basta eu derivar, né? E a derivada do log natural é 1 sobre x. E o meu dv, ele é o x dx. E aqui, ó, o meu v vai ser essencialmente x² sobre 2. Agora, a gente pode resolver a integral. Então, vou apagar esse daqui, que não ajudou em nada, só atrapalhou. E aí a gente vai ter que a integral de x ln de x dx vai ser igual a uma integral. Vai ser igual como, né? A gente vai usar a regra do produto. Então, vai ser o v menos a integral de v du. Então, vai ficar x² sobre 2 ln de x menos, vou colocar aqui, vou escrever aqui embaixo. Então, isso vai ser igual a x² sobre 2 ln de x menos a integral de v du. Então, vai ficar x² sobre 2 e o du é dx sobre x. Então, aqui, ó, simplifica. Então, vai ficar x² sobre 2 ln de x menos a integral de x sobre 2, que essencialmente é x² sobre 4. E isso tudo você teria que calcular nos limites inferior e superior. Tudo bem? E aí eu deixo para vocês resolverem. E assim, pessoal, a gente chega ao final da nossa última videoaula sobre integrais. E com isso, encerramos a nossa breve revisão de cálculo 1. Eu espero que essas 4 videoaulas sirvam para vocês poderem amenizar as dificuldades que possam ter trazido de semestres anteriores. Lembrando que esse intuito dessas videoaulas nunca é de substituir o seu curso de cálculo 1. Aqui serve apenas para você relembrar aqueles conceitos e assim ter um guia para onde procurar. Se você gostou dessa aula, se você achou que te ajudou, te contribuiu, curte esse vídeo, comenta, compartilha, porque assim eu vou estar sabendo que eu estou no caminho certo e vou conseguir trazer sempre aulas para vocês direcionadas da melhor maneira possível. Lembre-se de sempre poder estudar os seus materiais. As aulas no YouTube, elas nunca vão substituir o tempo que você utiliza estudando o seu livro. Elas são um guia, elas são apenas um norte para vocês. Também dediquem-se estudando o material que eu forneci para vocês. Certo? Não esquece de curtir, não esquece de compartilhar, não esquece de se inscrever no canal. A nossa próxima videoaula já vai ser voltada para o assunto mesmo da nossa disciplina de funções de várias variáveis. E a gente vai estudar equações paramétricas e coordenadas polares. E é isso, pessoal. Aguardo vocês até a nossa próxima videoaula.